Bom dia, pessoal. Vamos começar. Bom dia. Meu nome é Gabriel Mantelli, eu vou moderar o painel de hoje. Uma felicidade estar aqui participando do curso. Acho que é uma ótima oportunidade para a gente fazer uma reflexão, agora mais especificamente sobre crise climática e direitos humanos, quais são as relações que a gente pode estabelecer entre esses dois campos. Agradecer o convite dos organizadores, das organizadoras. Também desejar aí a todos e todas um bom dia. Espero que todos e todas estejam bem, estejam se cuidando. Isso é o mais importante nesse momento, tá? Eu vou apresentar rapidamente. Na verdade, eu acho que vou passar primeiro a palavra para Caroline Prolo, que tem um recadinho, e aí depois eu passo meus recadinhos também. O Caio depois vai dar uma palavrinha com vocês, e aí eu apresento as nossas palestrantes de hoje, que eu tenho a felicidade aí de conhecer e ser muito amigo. Vamos lá, então, primeiro para a nossa querida Carol Prolo. Obrigada, Gabriel. É um recado bem rápido. Primeiramente, na verdade, essa última aula, então, usar a oportunidade para agradecer mais uma vez os nossos parceiros, o Instituto Clima e Sociedade, a PUC-Rio, por junto com a Alaclima toparem o desafio de fazer esse curso. A gente selecionou todos os palestrantes com muito critério, foi tudo muito bem pensado para ser estrategicamente delimitado com o conteúdo mais útil possível para um curso iniciante como esse, e a gente está muito feliz com os resultados. Foi exatamente como a gente tinha imaginado, e essa aula de hoje, então, acho que vai encerrar com chave de ouro esse ciclo. E aí agradecer também a todos vocês, todos e todas participantes aí do curso. A gente está muito feliz também com a repercussão, e isso, inclusive, nos levou a acelerar aí um projeto que a gente também tem dentro da Alaclima, de criar grupos técnicos de discussão, grupos temáticos para discutir os diversos temas de direito e mudanças climáticas, muitos deles que vocês viram aqui nesse curso. Então, eu queria hoje fazer um convite a todos os que já são membros da Alaclima ou que ainda não são, venham a se filiar a gente. Infelizmente, essa é uma restrição só para os juristas, né, advogados ou estudantes de direito, profissionais da área do direito, e pelo menos para o momento. Então, a gente vai em breve anunciar aí a abertura desses grupos temáticos com diversos temas que foram discutidos aqui durante as aulas, e a gente espera que vocês participem desses grupos e continuem se engajando, então, nessas discussões tão ricas. Ok? Muito obrigada e sucesso aí na última aula. Muito obrigado, Carol. Vou passar a palavra diretamente aí para o Caio. Bom dia, obrigado, Gabriel. E eu não sei vocês, mas eu estou vendo aqui essa tela com tantos rostinhos, está lindo de ver aqui. Até tirei um print screen. Eu acho que é um momento também histórico reunir essas três referências, né? A Júlia, a Érica e a Evangelina, para essa última aula. Eu também estou muito feliz. E eu também queria aproveitar esse momento, porque na última meia hora eu vou estar ali, deu um overlap entre um call e o finalzinho dessa aula, mas eu volto também, mas já queria aproveitar para deixar esse agradecimento por todo mundo que acompanhou esse curso. Agradecimento especial para a Carol e para a Dani por terem sido parceiras nesse projeto. E aí eu queria falar para vocês duas coisas. Primeiro, o link para os slides, os tão, né, solicitados slides, a gente já juntou todos, vai ficar faltando só eventuais slides que o pessoal venha a usar hoje, eu adiciono depois nessa pasta. Então, eu vou colocar aqui no chat para vocês.
E também a gente vai mandar por e-mail. Então, não se preocupem, vocês vão receber por e-mail o link com todos os slides. Aí vocês vão ter acesso a esses materiais. E aí, outra coisa muito importante, assim que acabar essa aula, a gente também vai disparar a pesquisa de avaliação para vocês darem o feedback de vocês sobre esse curso. É muito importante que vocês preencham, é hora de falar o que é que gostou, o que é que não gostou, devia ter gravado, enfim, tem coisas aí que eu sei que o pessoal está pedindo desde o começo. E é hora de vocês também darem sugestões sobre eventuais temas que vocês queiram que a gente, por exemplo, monte um novo curso, uma futura iniciativa como essa. Foi um experimento, né? Eu acho que a gente não está vivendo uma situação de normalidade, foi um momento excepcional. Então, a gente aproveitou também esse momento para disseminar conhecimento, né? Para todo mundo que está em casa por causa da pandemia. Mas a gente acha que o interesse geral, as inscrições, né, acabaram em 2 dias, demonstra que as pessoas querem, sim, ter mais conhecimento sobre direito e mudanças climáticas, e a gente tem todo o prazer de pensar em iniciativas semelhantes. Então, por favor, nos dê ideias de temas, formatos e etc. O questionário é super curto, mais curto do que minha fala, então, por favor, é muito importante vocês darem esse feedback aí para a gente, tá? E obrigado. Muito obrigado, Caio. Vamos já dar início aos trabalhos. Também queria dar uns recadinhos de início aqui. Sempre lembrar vocês que perguntas são feitas aí diretamente no Q&A. Eu estou aqui organizando as perguntas para depois a gente conversar com as palestrantes. Também reforçando o aviso sobre os 75% da presença. Para quem acompanhou o curso, vai ter direito ao certificado. E agora, sem mais delongas, eu vou apresentar as minhas palestrantes queridíssimas, importantes referências aí Gabriel, no campo. desculpa, deixa eu te interromper um segundo, porque fizeram uma pergunta importante. Primeiro, em relação a certificado, segundo, em relação à bibliografia. A gente vai também colocar, aí isso vai demorar um pouquinho mais, tá, pessoal? Para a gente reunir os materiais que os palestrantes fizeram referência ao longo do curso, mas a ideia também é a gente montar ali um mínimo de materiais de consulta, só que aí tem um pouquinho mais de paciência, vai estar na mesma pasta no futuro. E sobre os certificados, a Dani, ela não pôde estar agora no começo, mas a Dani, professora da PUC-Rio, vai falar para vocês como é que vai ser a emissão de certificado no final da aula. Perdão, Gabriel, só para não deixar isso sem resposta. Imagina, eu agradeço. Pessoal aí mandando vários cumprimentos ao curso, queria também agradecer o pessoal que está mandando aí vários feedbacks, excelente curso, o curso foi maravilhoso, então ótimo ter esse feedback de vocês. Também ainda não me apresentei, meu nome é Gabriel Mantelli, eu sou professor de Direito na Universidade de São Judas, sou advogado, trabalho no Espaço Almeida Mantelli, e aí agora eu vou apresentar minhas queridíssimas, e aí depois eu vou passar a palavra para elas, né? A gente hoje está com a Júlia Melo Neiva, que é uma das fundadoras da Conectas Direitos Humanos e é atual coordenadora de desenvolvimento de direitos socioambientais, doutoranda do Programa de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da USP, tem LLM em Direitos Humanos pela Columbia University, é especialista em Direitos Humanos pela USP, tem mais de 15 anos de dedicação à proteção de direitos humanos, atuando na sociedade civil, já trabalhou em diversas organizações e tem focado seu trabalho dos últimos anos em direitos humanos e empresas. Obrigado, Júlia, é um prazer estar aqui com você, sempre uma delícia conversar com você. A gente está aqui também com a nossa querida Érica Pires Ramos, fundadora da Rede Sul-Americana para Migrações Ambientais, o RESAMA, doutora em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo. Ela se dedica ao reconhecimento e proteção de pessoas deslocadas no contexto de desastres ambientais e mudança climática desde 2015. Ela integra o time idealizador e equipe de pesquisa do Observatório Latino-Americano sobre Mobilidade Humana, Mudança Climática e Desastre, também uma iniciativa desenvolvida pela RESAMA. Érica, também um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pela sua participação. Desculpa, eu não peguei o finalzinho. Ela é uma iniciativa desenvolvida pela RESAMA em parceria com a Universidade para a Paz da UPICE, que é a Universidade das Nações Unidas da Costa Rica. E aí, por fim, a Angelina Vormiteg, também um prazer estar aqui conversando com você. Acho que é uma honra para a gente. Ela é idealizadora e diretora do Instituto Saúde e Sustentabilidade, é doutora em Patologia pela Faculdade de Medicina da USP e pesquisadora. É especialista em Gestão de Sustentabilidade pela Faculdade de Administração da FGV e em Gestão de Políticas em Saúde informadas por evidências pelo Ministério da Saúde. Também muito obrigado, Evangelina, pela sua participação. Hoje, pessoal, a gente vai dividir a nossa conversa em 3 momentos.
um momento inicial aí que vai ser uma fala da Júlia para fazer uma relação entre direitos humanos e a crise do clima. Depois a gente passa para a Érica para ela falar especificamente sobre os refugiados climáticos e, por fim, a Evangelina finaliza falando de saúde. E aí, então, cada uma delas vai ter 20 minutos para falar e depois a gente abre para as perguntas no final. Novamente, mandem as perguntas aí pelo Q&A que eu vou estar coletando elas. Então, vamos lá, Júlia, muito obrigado aí. Obrigada, Gabriel. Um prazer estar aqui hoje. Queria agradecer especialmente ao convite do Caio, né, por estar aqui hoje, e também aproveito para agradecer a Clima, né, que a gente ainda não teve a oportunidade de conversar, mas também queria agradecer a PUC do Rio também e essa iniciativa em conjunto com o IX. Então, tenho certeza que esse curso foi maravilhoso e de suma importância, é uma honra estar aqui hoje. Eu também queria me desculpar, porque como nossa aula é a última, pode ser que a gente repita muitas coisas que vocês já viram nessas 8 aulas. Então, se por acaso isso acontecer, a gente já peço desculpas de antemão. E também queria saber, eu não tenho como conversar com todos vocês, mas a gente está vivendo esse momento da pandemia, espero que estejam todas e todos bem. Então, é isso. Eu vou começar a minha fala fazendo uma pergunta. Eu tenho algumas perguntas, quem sabe a gente consegue falar sobre essas perguntas ao longo da minha fala. A primeira pergunta é: quais os impactos que as mudanças climáticas têm sobre os direitos humanos? Quais são os grupos que são mais vulneráveis aos efeitos deletérios das mudanças climáticas? A primeira afirmação que eu gostaria de trazer para tentar responder essa pergunta é que não é possível a gente falar sobre mudanças climáticas sem relacionar esse tema com os direitos humanos. Eles estão, de fato, intrinsecamente relacionados. E essa relação se torna ainda mais evidente quando a gente pensa nos impactos das tais mudanças sobre as populações. Não se trata apenas de uma questão ambiental. Fica evidente que não é possível separar. Então, é preciso reconhecer que as mudanças climáticas têm um impacto sobre as vidas das pessoas no seu dia a dia e de formas diferentes. Ela impacta diferentes grupos de formas diferentes. A gente sente os impactos nas nossas famílias, nas nossas comunidades e em sociedades inteiras. E é preciso reconhecer também que as discussões sobre mudanças climáticas, por muitos anos, focaram apenas nos aspectos científicos, ambientais e econômicos, que são muito importantes. Mas o avanço dessas pesquisas evidenciaram como os impactos impactam as vidas humanas e o seu modo de viver, né? Então, a discussão hoje é sobre isso, é sobre a dimensão social e humana que as mudanças climáticas trazem. Que tipo de efeitos a gente pode sentir? O aquecimento global, por exemplo, ele acaba incidindo em vários direitos. Então, direito à saúde, à alimentação, à água, à cultura, ao desenvolvimento, a uma habitação adequada e a própria sobrevivência das pessoas. Então, também ao direito à vida e à integridade física, né? A elevação do nível do mar, o aumento da temperatura da água, o degelo dos gelos e das geleiras, o aumento da frequência das ondas de calor, os fenômenos extremos de calor ou as tempestades, as secas, têm gerado impactos diretos para a proteção, promoção e exercício dos direitos humanos. Então, a gente pode dizer, sim, que o aumento dos eventos climáticos e desastres socioambientais tem um impacto direto aos direitos humanos. Um relatório recentemente lançado, quando a gente estava entrando aqui nesse momento da pandemia e no Brasil, ele foi lançado em março da Organização Meteorológica Mundial, né, um relatório da ONU. Ele foi divulgado em 10 de março e ele confirma esses dados. Ele confirma que esses sinais físicos das mudanças climáticas têm efeitos diretos e indiretos sobre o desenvolvimento econômico, a saúde humana, a migração, o deslocamento. Acho que as minhas colegas também vão falar um pouquinho desses impactos diretos. Há um outro impacto que muitas vezes talvez não seja claro para quem tem se preocupado com o aspecto tão somente ambiental, que é o impacto de ameaças à vida. O Brasil, como vocês sabem, é um campeão no assassinato de defensoras e defensores que a gente chama ambientais, climáticos da terra, né? Então, infelizmente, nós somos campeões no assassinato desses defensores, particularmente essas mortes ocorrem nas zonas rurais. Então, podemos dizer também
que as mudanças climáticas estão relacionadas ao aumento de ameaças à vida e de conflitos agrários e daqueles que lutam justamente contra os efeitos das mudanças climáticas, né? Para a proteção do meio ambiente de uma forma integral, pela luta pelo direito à água, por exemplo. Alguns dados alarmantes. Houve temperaturas, em 2019, de acordo com esse relatório da ONU, um outro relatório da ONU, houve temperaturas recordes que levaram a mais de 100 mortes no Japão, a 1.462 mortes na França. Os casos de dengue no nosso país aumentaram devido às temperaturas mais altas. A fome está em ascensão depois de anos de queda. 820 milhões de pessoas foram afetadas pela fome em 2018. Países como Chipre, por exemplo, e Moçambique, eu trabalho muitos anos também com Moçambique, foram afetados diretamente por eventos climáticos extremos, né? Essas regiões enfrentaram chuvas extraordinárias ou secas extraordinárias. Mais de 6 milhões de pessoas foram deslocadas de suas casas devido aos riscos naturais, em particular tempestades e inundações. Num relatório do relator para a ONU, o atual relator para a ONU para o tema de meio ambiente, de um meio ambiente saudável, afirma que cerca de 150 mil pessoas morrem todos os anos em decorrência das mudanças climáticas. Então, isso tudo está muito ligado. Agora, eu queria comentar um pouquinho sobre alguns grupos que são mais afetados que outros. Então, dentro desses grupos, e pensando aqui no caso Brasil, a gente tem que considerar o impacto que o racismo estrutural tem sobre a nossa sociedade. Então, as pessoas não sofrem os impactos da mesma forma. Então, no Brasil, a gente já tem dados para dizer que grupos como populações mais pobres, não brancas, indígenas, quilombolas, sofrem um impacto de forma diferente, principalmente as mulheres. A gente percebe claramente os efeitos da interseccionalidade de gênero, raça e classe e territorialidade, como essas formas de opressão são sentidas de formas diferentes e a marginalização também desses grupos. E eles sentem de diferentes formas os impactos socioambientais e climáticos. Mas o que eu queria trazer aqui hoje, então, é que se de um lado a gente tem que esses grupos sofrem de uma forma diferente, de outro, cada vez mais a gente vai sentir esses impactos, todos nós. Não, mesmo que nós não queiramos, mesmo que os ricos queiram se proteger nos seus bairros, mesmo que achem que estão alheios a isso. E uma prova disso são as chuvas que nós tivemos nesse ano, né? Nós vimos, por exemplo, que em São Paulo choveu em 24 horas mais do que nos últimos 37 anos, né? 5 pessoas morreram, 500 pessoas foram deslocadas, 142 pessoas perderam suas casas no mês de janeiro. Milhares de pessoas ficaram impossibilitadas de ir trabalhar. Só que o que a gente viu é que as chuvas, nesse caso, afetaram bairros ricos de São Paulo. Então, nem todos estarão alheios aos impactos. Em Minas Gerais, também o volume de chuva do mês de janeiro foi altíssimo, né? Foi o maior em 110 anos. 101 cidades declararam estado de emergência. 55 pessoas foram morreram em decorrência, né, das enchentes, e 45 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas em razão da tempestade. Então, ficou muito claro que isso tem um impacto para todos. E sem contar no Espírito Santo, que 10 mil pessoas deixaram suas casas também em razão das inundações. São números alarmantes. Né? E o que é alarmante é pensar que o período dessas chuvas era o período em que se chove muito mesmo. A gente já sabe que se chove muito no verão, mas as chuvas foram um nível maior do que é o previsto para esse tempo. Então, a gente percebe que, apesar de terem esses desastres, a gente poderia ter previsto que eles iriam acontecer, a gente cada vez mais tem que prever que eles vão acontecer e pensar políticas que sejam destinadas a prevenir os impactos das inundações. Isso seria ter uma perspectiva de direitos para tratar das mudanças climáticas. Eu queria lembrar, o ano passado também foi um ano importante para quem luta contra os impactos das mudanças climáticas relacionadas com os direitos humanos, porque houve um grande evento
em Nova York, em setembro, em que se reuniram organizações ambientais e de direitos humanos do mundo inteiro para chamar um encontro dos povos sobre questões ambientais, né? E chamou o clima, os direitos e a sobrevivência humana, para justamente discutir a intersecção entre esses temas e podermos juntos planejar o futuro. Então, fica clara a interdependência entre o equilíbrio climático e a garantia dos direitos. Também fica clara a incapacidade que os governos e também as empresas têm tido em aplicar políticas eficazes de combate às alterações climáticas, né? Até por isso que a gente ouviu na aula passada Caio e Daniele falando sobre os litígios climáticos, né? É uma possibilidade de lutar para evitar que as mudanças climáticas alterem, impactam tanto as populações e o meio ambiente. A segunda pergunta que eu vou falar, que eu queria trazer aqui hoje para comentar, é como os mecanismos internacionais e nacionais de direitos humanos interpretam as obrigações dos estados e das empresas para a proteção de tais direitos no contexto, né, dessa mudança climática. Os direitos humanos têm muitos instrumentos, né? Há mais de 60 anos existem instrumentos internacionais de direitos humanos para a proteção de direitos humanos e gradativamente esses instrumentos foram incorporando a questão ambiental e recentemente também a questão climática. Então, quando a gente faz essa relação entre mudanças climáticas e direitos humanos, significa adotar uma gramática de direitos humanos para olhar as mudanças climáticas, mas adaptar também essa gramática, né? Então, um dos primeiros, acho que um conceito importante é pensar em um direito a um ambiente saudável, né? Então, começando por aí, a gente pode dizer que nas Nações Unidas, pelo menos 155 Estados-membros reconheceram que isso é um direito fundamental humano, o direito a um meio ambiente saudável. Mas hoje existem, claro, outros documentos que também tratam sobre clima diretamente e a relação entre clima e direitos humanos. É preciso reconhecer que a sociedade civil e que vários atores foram muito importantes na construção específica de documentos que tratassem disso, pressionando, por exemplo, para que o Acordo de Paris incluísse itens que tratam, por exemplo, de direitos humanos. Então, alguns exemplos, e que a gente pode depois mostrar nesse guia que o Gabriel, o Caio fizeram, tem coisas muito interessantes aqui, fazendo a relação entre direitos humanos e clima, mas eu vou trazer aqui alguns documentos que depois a gente pode olhar com mais calma em algum outro momento, se esse curso continuar. Então, algumas referências. O Conselho de Direitos Humanos da ONU, em 2008, estabeleceu por meio de uma relação da Resolução 7/23, o reconhecimento expresso da relação entre clima e direitos humanos. A Declaração de Malé também, que muitos de vocês conhecem, de 2007, também traz essa relação muito clara. Em 2009, no relatório anual do Alto Comissariado das Nações Unidas, também tem um foco entre a relação entre mudanças climáticas e direitos humanos. Os acordos de Cancún, que vocês já falaram aqui, imagino, na COP16, também fazem referência à vinculação direta entre direitos humanos e mudanças climáticas. E também o Conselho de Direitos Humanos estabeleceu, por meio da resolução 1910, um mandato para um especialista independente na temática. E isso foi muito importante, porque, eu não sei se vocês sabem, mas o sistema das Nações Unidas tem um mecanismo que são os relatores especiais. São pessoas com reputação ilibada, conhecimento imenso sobre um tema e que são convidadas para investigar como é que os estados estão implementando os tratados de direitos humanos. E hoje, então, desde 2010, nós temos um relator para esse tema de direitos, que vincula direitos humanos e mudanças climáticas. O Acordo de Paris de 2015 também trouxe as obrigações de direitos humanos, então é muito importante. Há documentos históricos de direitos humanos que a gente também pode relacionar com as mudanças climáticas, porque falam de meio ambiente, falam da obrigação da cooperação entre os estados para tratar desses temas e que não é possível a gente combater as mudanças climáticas se não houver uma cooperação entre os estados. Então aqui eu estou falando, por exemplo, da Declaração Universal de Direitos Humanos de 48, do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,
até de uma norma mais recente, que eu acho duas normas bem interessantes, uma que vai, a minha área é essa área de direitos humanos em empresas, então não é possível nós deixarmos de falar sobre os princípios orientadores sobre empresas de direitos humanos, que traz as referências de como o setor privado deve lidar com os impactos gerados pelas suas operações para os direitos humanos, e um acordo recente, que é o acordo de Escazú, que eu acho uma norma muito interessante da gente pensar, e o Brasil assinou esse acordo em 2018, e qual é o objetivo desse acordo? É apoiar a aplicação do princípio 10 da Declaração sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da América Latina e Caribe, que justamente fala do direito à informação, à participação e à justiça em assuntos ambientais. Dois temas absolutamente necessários para a proteção dos direitos humanos nesse contexto de mudanças climáticas. Por fim, eu queria trazer algumas recomendações que tanto esse primeiro relator para as questões ambientais, né, o John Knox, trouxe num relatório de 2015 e que foi recentemente também reiterado pelo novo diretor, o David Boyd. O que os estados têm que fazer, né? Os estados têm várias obrigações. Então, eles têm obrigações procedimentais para garantir que as populações mais afetadas, e tentando perceber justamente que essas populações não vivem os impactos de forma igual, que elas tenham informações sobre os impactos das mudanças climáticas, que tenham medidas claras para mitigar e adaptar as mudanças climáticas, que elas participem das decisões públicas sobre a prevenção e também a mitigação das mudanças, dos efeitos das mudanças climáticas, e que elas tenham acesso à justiça, a recursos administrativos e todas as formas possíveis para solucionar esses problemas gerados pelas mudanças climáticas. Elas também têm obrigação, então isso também está no campo da reparação pelos danos, de proteger os direitos humanos relacionados ao clima, de responder aos principais fatores das mudanças climáticas. Então, os estados não podem dizer que eles não têm essas obrigações, eles têm essas obrigações assumidas nesses compromissos internacionais, eles têm que regular as emissões do GE dentro da sua jurisdição, cooperar internacionalmente, como já disse, e abordar os impactos transfronteiriços das mudanças climáticas, porque elas ocorrem para todos. Tem que sempre salvaguardar os direitos humanos em todas as atividades de mitigação e adaptação. E é sempre importante lembrar que os povos indígenas e outros povos tradicionais têm o direito ao consentimento. Então, não é possível falar das mudanças climáticas e de mudanças que ocorrerão nos territórios indígenas e quilombolas sem consentimento. Então, a gente está falando, por exemplo, eu estou falando de barragens, eu estou falando de mineração, estou falando de várias outras operações que podem colocar em risco comunidades inteiras e que podem ser afetadas por outras. Essas barragens e mineração, a gente sabe que tem impacto sim sobre a poluição e sobre outras, causam outros efeitos deletérios também para esses povos. Por fim, é preciso lembrar que os atores privados também têm obrigações. De acordo com os princípios orientadores das Nações Unidas para esses temas e outras normativas que vieram a partir dos princípios, eles têm que respeitar plenamente os direitos humanos e também é preciso que eles façam uma devida diligência nas suas operações, tanto para entender qual é o impacto que as suas operações terão, né, para as populações nos seus entornos, mas também das sociedades, mas pensando muito também nos componentes climáticos. Então, que é uma coisa que ainda não está totalmente assimilada pelo setor privado. Então, é algo que a gente precisa trabalhar. Eu tenho ainda uns minutinhos, Gabi? Eu já acabei. Eu queria dizer uma última coisa antes de eu dar a minha palavra para as minhas colegas, se der, senão eu deixo para a gente falar depois. Tem um minutinho ainda, assim, Júlia. Então, só para terminar, e que eu queria muito dizer que, assim, então, os impactos das mudanças climáticas são muito claros, eu espero ter deixado várias dúvidas em vocês sobre esse tema, e inquietações, né, mais do que dúvidas, inquietações, mas as empresas, então, e os estados devem adotar políticas de direitos humanos que considerem os impactos das mudanças climáticas. Eu queria dizer uma coisinha.
será que o Covid, pensando nesses impactos nas empresas e dos estados, será que o Covid tem alguma coisa a ver com tudo isso? Não é possível a gente não pensar no Covid e nas mudanças climáticas. E aí eu fui encontrar um comentário desse relator das Nações Unidas, o David Boyd, que ele diz sim que pessoas vivendo em áreas com alto teor de poluição ambiental têm mais chances, por exemplo, de serem contaminadas, de sofrerem morte prematura com a Covid. E que áreas desmatadas, com tráfico de animais silvestres, fortemente afetadas pela mudança climática e degradação ambiental, estão mais sujeitas a pandemias como a do novo Covid. Então, é possível a gente começar a pensar que essas novas pandemias estejam relacionadas com os impactos também das mudanças climáticas, né? Ainda estão sendo feitos vários estudos, mas há um estudo das Nações Unidas que revela que 75% das pandemias são transmitidas de animais domésticos ou silvestres para seres humanos. Nessa lista, por exemplo, eles incluíram a SARS, a MERS, o Ebola e agora o Covid. Então, será que a gente não pode dizer que existem relações? Né? Então, a degradação do meio ambiente pode sim estar contribuindo para o aumento de pandemias e pode estar relacionada com o Covid. Então, o alerta é que o aumento das violações de direitos humanos relacionadas a isso está relacionado às nossas ações, né? Enfim, gente, é isso. Tem sempre muita coisa para conversar e esse é um começo. Estou aqui à disposição. Muito obrigada, Gabriel, e vou passar a palavra para minhas colegas. Muito obrigado, Júlia. Obrigado pelas palavras, pelas contribuições. Já passo imediatamente aí a palavra para a querida Érica e depois no final, pessoal, continuem mandando as perguntas, a gente está recolhendo aí no final, a gente volta para tirar as dúvidas de vocês e a gente bater um papo. Vamos lá, Érica, obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos organizadores, né, desse mini curso e dizer que é uma honra estar tão bem acompanhada de ti, Gabriel, das minhas colegas Júlia e Evangelina, e de todo o público, né, que está assistindo a gente hoje. Muito obrigada, é uma honra mesmo participar. O tópico que ficou sob minha responsabilidade é um tópico no qual eu trabalho desde 2005, né, Gabriel? Não é 2015, é 2015, há 15 anos eu tenho essa preocupação centrada nas pessoas, né, nas pessoas que são afetadas por desastres, por mudanças climáticas e por mudanças ambientais de uma forma geral. Né, que assumem uma série de nomenclaturas aí na imprensa, né, pelos teóricos, e que até hoje não existe um consenso sobre se devemos categorizar, né, se devemos rotular e como devemos categorizá-las. Né? A Júlia bem falou aí sobre o consentimento, né, que não é a mesma coisa que consulta, né? E como é importante a gente levar em consideração uma abordagem centrada nas pessoas, né? Nos direitos, nas necessidades, nas demandas, nas inquietudes das pessoas que estão sendo afetadas. Então, não falando por elas, mas dando visibilidade a elas, que eu estou hoje aqui conversando com vocês. Tá? Então, a nossa proposta de conversa hoje é falar um pouco sobre esses fluxos migratórios que estão relacionados com as mudanças ambientais globais de uma forma geral, já dizendo que são uma realidade, né? Quem viu o documentário Amanhã é Hoje sabe que o amanhã é hoje mesmo. A gente precisa ter essa consciência e ter essa consciência que o fenômeno acontece diante dos nossos olhos, próximo das nossas casas, né, que a gente também está sujeito, né, a ser, nós todos somos potenciais migrantes, deslocados, refugiados ambientais, independente do nome que isso tem. Então, essa consciência ela precisa já, né, estar no nosso dia a dia, como a Júlia bem falou. E eu queria também parabenizar o curso, porque eu acho que essas informações, né, o caminhar do curso foi muito complementar. Né? E para mim é sempre uma honra assim fechar, né, falando do que eu considero mais importante, que são as pessoas, né? A gente não fala de clima, né, sem falar de gente, sem falar de sistema, né, do qual nós somos parte. A gente é parte também de um ecossistema, né? E é justamente pelo fato da gente ter perdido um pouco dessa consciência
que eu acho que a gente está passando por uma grande crise, que é uma crise sistêmica. Tá? Então, vou falar um pouco desses fluxos migratórios, da relação da mudança do clima e mobilidade humana. Eu acho que deixaram as duas perguntas mais difíceis do curso para mim, porque até hoje a ciência tem muita cautela em relacionar a mudança do clima e fluxo migratório. Tá? Os direitos humanos é algo bem direto, você já relaciona, mas a questão científica há uma cautela ainda muito grande de fazer essa relação, então gosto de falar sempre que as mudanças ambientais, né, um migrante ambiental, um deslocado ambiental, né, o ambiental, ele nunca é isolado. Então, a gente não pode falar em ambiente sem falar de economia, sem falar de política, sem falar de vulnerabilidade socioambiental, sem falar de cultura, sem falar de paz e segurança internacional, porque as dimensões, né, essa dimensão humana da mudança climática e dos desastres, ela nunca pode ser tomada de uma forma isolada. Essa é a dificuldade, inclusive, de tratar como um migrante ambiental, sabendo que o ambiente, ele é um produto, né, de uma série de outras circunstâncias e que nenhum desastre, né, é natural. As ameaças, é importante a gente ter sempre em mente, as ameaças elas podem ser naturais, provocadas pela ação humana, mas nenhum desastre é natural. Então, quando ele acontece, é porque há uma confluência, né, de outras causas que dão origem a um evento, né, que se converte em desastre. Tá? Então, eu gostaria também de falar um pouco porque, né, onde que a gente se encaixa nessa discussão toda, né? A Resama é uma rede, né, independente de pesquisadores que atua numa visão integral da migração ambiental. Então, a gente não trata a questão climática de uma forma separada, mas relacionada a outras agendas também. Então, nosso papel é incluir a migração no clima, o clima na migração, os direitos humanos na migração e no clima, né, na agenda do desenvolvimento sustentável, na agenda da redução do risco de desastres. Estamos nessa agenda desde 2010, né, atuando na área de pesquisa, na construção coletiva de capacidades, combinando capacidades, a Júlia falou muito bem em relação ao consentimento, né, sabendo que nenhum saber é mais importante do que outro, né, e que para qualquer solução ser adequada, os atores envolvidos precisam participar, né, e aportar, né, para essa solução. Os alertas da ciência já são muito claros, os últimos relatórios, é muito interessante a gente perceber que o PCC, né, nos últimos anos, o painel começou a se manifestar mais e de forma mais específica sobre determinados impactos, né, como a mudança no uso da terra, como a questão dos oceanos, e sempre mencionando, né, o potencial em relação ao deslocamento, o risco do deslocamento, o risco de um deslocamento em massa. Em relação ao relatório dos oceanos, por exemplo, 280 milhões de pessoas poderão ser forçadas a se deslocar nesse contexto. O Brasil é um país que se coloca desse contexto, porque tem uma área costeira bastante sensível e vulnerável, né? E já tem pessoas se deslocando, já tem pessoas em alto risco, comunidades inteiras que já precisaram se relocar, né? Então, esse tema é um tema muito presente e não o Brasil não está fora disso, nem a América Latina está fora disso também. Tá? A migração é um fenômeno bastante complexo, né? E o aumento da temperatura ele tem um impacto, né, significativo nessa mobilidade humana. A mobilidade humana dentro da agenda climática e de uma forma geral, ela tem que ser entendida de várias formas, né? A migração, ela pode ser vista como uma estratégia, né, de adaptação, ela pode ser voluntária, o deslocamento pode ser forçado, mas a gente lida, do ponto de vista da terminologia, com migração, né, como um movimento mais geral, que pode ser voluntário, o deslocamento com essa conotação já de deslocamento forçado, e a relocação planejada. Então, a mobilidade humana, eu prefiro falar de mobilidade humana porque é o conceito técnico mais utilizado e de uma forma que abrange todas essas distintas formas de mobilidade, né? E também dizer que lutar pelo direito, né, de se deslocar com segurança, com dignidade, também
é preciso entender que a nossa defesa também é sobre o direito a não migrar, né? Se você perguntar a qualquer pessoa se a pessoa deseja sair forçadamente do seu local de origem, ninguém vai dizer que quer, né? E a Júlia bem falou das comunidades, mas eu não gosto muito de chamar muito de grupo vulnerável, porque quando elas têm que se deslocar, elas mostram toda essa força, mas que elas são vulnerabilizadas por determinados eventos ou mudanças extremas que impactam, né, a vida, a sobrevivência, né, e a permanência nos seus territórios, tá? As causas já foram faladas durante o curso, então não vou repetir aqui. A Nathalie falou muito bem também. A Júlia acabou de comentar distintas causas que geram, que deixam, né, comunidades inteiras em risco, né, de deslocamento, afeta comunidades, e o fenômeno do deslocamento acontece. O que eu gostaria de deixar bem claro, né, é algo que não foi mencionado, por exemplo, que até a própria criação de unidades de conservação pode dar origem a deslocamento forçado, tá? Então, foi uma causa que não foi mencionada, que eu vou agregar aí as que a Júlia já tinha falado, né? Essa importância dessa complementaridade da gente, tá? E as causas não ambientais que estão associadas, que eu já falei, que é a vulnerabilidade econômica já existente, a pobreza, que é um processo de retroalimentação, né? A pobreza já existente e um incremento com a mudança do clima e com os eventos ambientais extremos, né? Ademais de outras causas. Então, o que eu gostaria de falar é que, com essa complexidade, um desastre não é natural, né? Um desastre, ele acontece com a ausência de política pública, a má execução de política pública, a pobreza pré-existente, as vulnerabilidades socioambientais pré-existentes, né, que fazem com que essas mudanças sejam diferentes do ponto de vista geográfico, do ponto de vista, né, ambiental, né, e que façam com que a gente diga que as populações que estão mais vulneráveis são as populações que têm mais vulnerabilidade e uma menor capacidade de responder, tá? O que não significa que elas não tenham capacidade de responder. Faltam recursos para que elas possam responder e aproveitar os seus conhecimentos na construção dessas soluções também, tá? Então, a mudança climática, né, como ela se relaciona? Ela afeta, né, a escala da mobilidade, a complexidade e os padrões de mobilidade, né? A Júlia falou de várias causas, né, a redução, perda de territórios e áreas cultiváveis, a insegurança alimentar, né, a potencialização de conflitos que levam com que as pessoas tenham que se deslocar também, né, o aumento da frequência, da intensidade dos desastres, o incremento da pobreza, a redução das fontes de água, né, redução de estoques pesqueiros, salinização de águas doces com a elevação do nível do mar, que não é só a perda de território, tá? Então, de uma forma geral, os impactos sobre a saúde que fazem com que as pessoas tenham que se deslocar, porque o acesso restrito à saúde ou não acesso à saúde faz com que as pessoas tenham que procurar outros locais também nesse sentido. Então, a destruição de modos de vida, a destruição e a diminuição dos modos de ser, viver e existir, né, principalmente de determinados grupos que dependem bastante, né, que tem uma relação mais visceral com o seu território, que vão estar numa situação de maior vulnerabilidade. Então, assim, quem são essas pessoas, né? Quem são esses migrantes, onde eles estão, quantos são, qual a situação jurídica deles, é o que a gente vai, né, continuar a conversar. Então, migrantes ambientais, deslocados ambientais, são pessoas, né, ou grupos de pessoas que, em razão de eventos súbitos ou degradação progressiva do ambiente, né, que afetem significativamente sua vida ou condições de vida, eles são obrigados a deixar os seus locais habituais de vida ou optam, né, por partir para se antecipar, né? Esse deslocamento pode se dar de uma forma temporária ou permanente e que se movem no interior dos seus países ou para o exterior. A migração contínua, ela pode começar no interior de um determinado território, de um determinado país e exceder, né, e transpassar as fronteiras de um território e se tornar uma migração internacional. E qual que é, né, o problema, né, geral em relação à questão jurídica? Não há um instrumento jurídico específico, né, como há em relação ao regime do refugiado, tá? Então,
esse é um dos motivos pelos quais não se utiliza a nomenclatura refugiado climático ou refugiado ambiental. Existe um instrumento jurídico consolidado, uma convenção internacional, que não prevê, né, esse fator ambiental como motivo, né, para que as pessoas com fundado temor de perseguição, né, a questão ambiental ela não foi consagrada sobre, né, dentro da convenção e do Convenção de 51 e do protocolo de 67 relativo ao status de refugiado. Então, e onde que a gente se encontra nisso, né? Como que a gente lida com essa questão? No dia 28 de abril, né, 2 dias atrás, saiu um relatório, né, do Centro de Monitoramento para Deslocamento Interno, acho que todo mundo conhece o EDMC, que é uma grande organização que produz dados sobre o tema, e que todo ano emite, né, um relatório sobre as estimativas globais para deslocamento interno relacionados por desastres e conflitos, tá? Em relação ao desastre, qual que é a nossa maior dificuldade? É justamente a questão dos dados, da confiabilidade dos dados, da não desagregação desses dados, que não permitem saber que cada número é um rosto, é uma pessoa, não permite saber quem são efetivamente esses grupos que são afetados, porque o deslocamento, pelo menos pelo Brasil, eu posso falar, não está previsto como uma categoria, né, da base de dados com esse nome. A gente tem os desabrigados, os desalojados, mas o critério adotado no Brasil é um critério econômico em relação ao impacto sobre a sua moradia. Tá? Então, qual que é essa questão dos dados? Né? Esses dados que saíram nesse relatório, que foi publicado 2 dias atrás, né, chamam Relatório Global sobre Deslocamento Interno, ele revela algo que a gente tem que se preocupar, porque o número de novos deslocamentos tem aumentado bastante, né? Só nesse ano foram 33,4 novos deslocamentos internos em 145 países e territórios em 2019. Só de desastres foram 24,9 milhões de pessoas se deslocando. Novos deslocamentos. E a gente sabe que muita gente que está numa situação de deslocamento continua deslocada, né? Continua sem a proteção e sem uma solução efetiva por muito tempo. Isso, inclusive, acontece também no Brasil. Né? Esse ano a América Latina não esteve numa posição significativa, mas o Brasil, a gente pode mencionar que está numa posição significativa. Por quê? Porque os incêndios florestais não foram considerados, né? Não foram levados em conta. E esses dados, gente, é importante a gente acompanhar, porque hoje em dia uma das discussões, né, mais importantes são a produção desses dados, como se divulgam esses dados, porque a gente só consegue construir uma política séria, né, que leve em conta o fenômeno do deslocamento na origem, no trânsito e no destino, e acompanhando todo o ciclo do desastre, a gente tem dado confiável. Né? E isso é uma demanda global. Nas Américas, só em 2009 foi 1,5 milhão por desastres, tá? E 602 mil por conflitos. Olha a diferença. Né? Então, a gente precisa entender que esse fenômeno é presente e já está acontecendo também. A nossa região é uma região bastante exposta, tá? a esses eventos. Tá? Então, a mudança climática é uma causa, né, da mobilidade humana, ela pode ser uma estratégia de adaptação e, por isso, ela deve ser considerada nas políticas climáticas. Quais são os desafios jurídicos, né, entrando aí nessa complexidade do tema? A terminologia, que a gente trabalha com definição de trabalho, mas não existe um consenso e uma definição jurídica sobre essa temática, né? Não existe padrões mínimos de proteção específicos para os migrantes, deslocados e refugiados ambientais em nível global que sejam obrigatórios, né? De uma forma específica, como existe para o refugiado. Eu não estou falando sobre os instrumentos de direitos humanos, que realmente é a nossa esperança de proteção, né? E eu acredito que as comunidades elas têm assumido esse protagonismo quando elas têm levado as suas demandas às cortes,
né? Falando aqui um pouco de litigância climática, que já foi um tema do nosso curso. A questão dos dados estimativas, são a falta de dados específicos e desagregados. Então, a gente não pode falar de migrante ambiental sem falar de mulheres, né? Sem falar da questão de raça, sem falar de comunidades tradicionais, povos originários, comunidades caiçaras, quilombolas, ribeirinhos, mas esses dados eles não são computados de uma forma específica, né? Idosos, crianças, a gente sabe que são grupos que estão mais expostos, mas a gente não sabe porque os formulários que decretam, né, para a decretação de emergência, eles não levam em conta dado desagregado. Isso é uma contribuição que a Resama fez o ano passado para a regulamentação da Lei de Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, para que esses dados sejam desagregados, que a gente saiba efetivamente quem necessita e de que assistência, né, necessita, porque as necessidades são específicas, a gente não pode esquecer nunca disso. A questão da informação e da participação comunitária, né, produção de dados e conhecimentos para informar o processo de tomada de decisão, e o marco institucional e normativo regional. A gente sabe que os impactos regionais são maiores, né, os deslocamentos eles acontecem principalmente internamente e intra-regionais, e a gente necessita articular, né, os estados para poder proporcionar esse diálogo, né? O Covid é uma experiência que está deixando muito evidente a questão da sensibilidade, da vulnerabilidade dos migrantes atrapados em fronteiras, quando todos os países resolvem, ao mesmo tempo, fechar suas fronteiras, e existem pessoas que estão em trânsito, que estão em mobilidade, muitos não podem voltar aos seus países porque já estão perseguidos nesses países. Então, a gente precisa pensar, né, que essas medidas excepcionais precisam respeitar esses direitos também. Do ponto de vista jurídico, existe uma agenda global, né? Não é só agenda climática, mas aqui eu vou focar mais na agenda climática, mas existe uma série de agendas que têm uma preocupação com esses fluxos migratórios. Na agenda climática, um exemplo de agenda, por exemplo, é a agenda humanitária, a agenda urbana, a agenda de redução de risco de desastres, os objetivos do desenvolvimento sustentável, que tocam, né, isso foi um processo de amadurecimento, inclusive, que tocam essa questão dos deslocamentos e da necessidade de enfrentá-los. Na agenda climática, a gente tem, né, a Júlia também falou um pouco, e os colegas que nos antecederam falaram um pouco dos antecedentes, né, sobre a valorização, sobre a introdução, pouco a pouco, da questão dos direitos humanos, da justiça climática, da importância da mobilidade humana e da resiliência das comunidades como elemento-chave da Agenda Global do Clima, tá? O Acordo de Paris, por que ele é tão importante? Porque, sob a ótica dos direitos humanos, ele é o primeiro instrumento que faz a menção aos direitos humanos dos migrantes. Então, isso, para nós, especialistas, foi uma grande conquista, tá? E também pela criação da Força Tarefa, que nem todo mundo conhece, dentro do Mecanismo Internacional de Varsóvia, né, a Força Tarefa sobre Deslocamento, né, que foi constituída, né, para pensar na prevenção, né, e em como minimizar e dar respostas adequadas ao deslocamento, né, relacionado à mudança climática. A Resama é parte de um grupo, de uma iniciativa que dá suporte a esse comitê executivo. Então, a gente participou já de algumas reuniões, né, e para definir os eixos de atuação, as formas de contribuição, existem vários eixos de atuação, como a questão da produção de conhecimento, a cooperação e articulação, né, entre os atores. Essa força-tarefa teve suas recomendações aprovadas, né, na COP na Polônia, né, e está, né, em andamento, né, as recomendações para os estados e as orientações de como lidar com o deslocamento, tá? E do ponto de vista da agenda climática também, a mobilidade humana ela também está presente, vem ganhando importância nos planos nacionais de adaptação, nas contribuições nacionalmente determinadas e nas normas climáticas a partir do Acordo de Paris. A gente pode mencionar como
bastante importante, né? Infelizmente, o Brasil não aborda a mobilidade humana na sua política nacional de mudança do clima, mas, por outro lado, né, a gente também teve uma participação nisso, né, enquanto Resama na consulta pública, né, diante da contribuição que a gente fez lá, pelo menos aproveitaram uma frase que agora a gente pode cobrar, né, que é a migração como uma possível estratégia de adaptação aos efeitos adversos da mudança climática. Está lá, mas como a própria Nathalie falou, a adaptação do Brasil ainda precisa de muito esforço, porque hoje realmente quem está levando à frente são os governos estaduais. O governo federal, a gente não tem maiores notícias sobre esse Plano Nacional de Adaptação que foi tão trabalhado, que foi tanto esforço, né, colocado, né, com a consulta pública, com a coleta de subsídios para a formulação do texto, com a participação ampla, mas que agora a gente não tem grandes resultados, mas a migração está lá, né? E há um esforço também para a inclusão da mobilidade humana nas NDCs. A NDC do Brasil também não incorpora a mobilidade humana. O fato é que, na América Latina, a gente pode mencionar alguns países, mas eu gostaria de destacar, inicialmente, o Peru, né? Porque o Peru é um país que tem lei marco de mudança do clima, né? De mudança climática, que traz explicitamente um conceito de migração ambiental e a necessidade de formulação de um plano para a migração ambiental. Então, é uma experiência que já existe, que a gente precisa acompanhar, porque é uma lei recente, mas que na sua regulamentação falha enquanto não menciona o referido plano. Mas é uma lei que foi formulada assumindo os compromissos, né, trazidos como Acordo de Paris. Isso é algo que a gente precisa mencionar e que é algo bastante importante. Por que a gente precisa avançar tanto na agenda climática? Porque na agenda climática a gente não tem um esforço, por exemplo, como a gente tem na agenda migratória. Então, uma pergunta que me foi feita: quais são os direitos dos migrantes ambientais, já que a gente não tem um instrumento global obrigatório específico? Hoje, a América Latina é uma das regiões que tem mais consideradas práticas, né? Por quê? Porque instituiu um mecanismo que, no nosso entender, é precário, mas é um primeiro esforço, que são os mecanismos de proteção humanitária, né? Então, visto de residência humanitária, residências temporárias, países como Argentina, Bolívia, Brasil, Equador, Guatemala, México, Peru e Venezuela possuem esse tipo de instrumento, né, para as migrações internacionais. Do ponto de vista interno, pouquíssimos países adotaram os princípios orientadores para deslocamento interno. Fica aí a dica, né, para a gente pensar também nesse assunto no Brasil, porque seria um instrumento, uma guideline que existe das Nações Unidas desde 98 e que poucos países da América Latina também adotaram. O Peru é um que se destaca, né, porque adotou na sua legislação explicitamente relacionado à proteção das pessoas afetadas por desastres. Do ponto de vista regional, né, a Resama vem participando, a gente participou da elaboração